Bom dia para todos. Bom dia. Vamos refletir hoje em Gênesis 2, 18 ao 24. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem seja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamasse-a varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Devocional de hoje é Família, um campo de treinamento. Assim elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido seu primeiro compromisso. 1 Timóteo 5:12. É no ambiente familiar que deveríamos aprender a nos relacionar em cada uma das outras esferas da vida. Se como adultos temos dificuldades em nossos relacionamentos, é porque provavelmente não aprendemos no lar o que deveríamos ter aprendido. Há duas mudanças importantes pelas quais a família tem passado e que precisam ser compreendidas para entendermos o que ocorre atualmente. Em primeiro lugar, houve a mudança de uma nação rural para a urbana, provocando maior desintegração familiar, estresse, menos tempo de convívio. Em segundo lugar, o desaparecimento da família tradicional, em que o pai já não é o único supridor da família. Todos têm responsabilidades semelhantes e até crianças, mesmo precocemente, têm muitos afazeres. A falta de tempo dos membros da família juntos. E isto é algo muito sério. Tais transformações provocaram o crescimento do humanismo, destronização de Deus e entronização do homem, do secularismo, eliminação do sagrado, e do materialismo. Tornamo-nos uma sociedade em busca obsessiva por autorrealização, por prazer, que é hedonismo e aquisição de bens. Se o homem, o ser humano, é o centro do seu universo, toda sua atenção é canalizada para si. Quando o cônjuge deixa de satisfazê-lo e a família o atrapalha, ele abandona ou troca por outra, mais conveniente. Entretanto, podemos nos tornar melhores e mais realizados pelo cumprimento que recebemos de nossos cônjuges, filhos, pais, irmãos. Quando Deus instituiu a família, em Gênesis 2, disse: Não é bom que o homem esteja só. Ou seja, ele possui necessidades que podem ser parcialmente supridas no contexto familiar. Se ele se fecha, tornando-se egoísta, vivendo apenas para os seus interesses, acaba se isolando e tornando-se muito só, mesmo em meio às multidões. Portanto, o problema fundamental da família é a exacerbação do egoísmo motivado pela realização pessoal, pela busca de prazeres e obsessão pelo material, intensificados pela sociedade complicada em que vivemos. Se nos posicionarmos firmemente contra essas mudanças nocivas que deterioram a vida, o convívio e relacionamento familiar, se tentarmos agir com equilíbrio e optarmos por incorporar à nossa vida o ideal familiar divino, certamente seremos exceção em um universo em ruínas. Pois é, Melanie.
incrível como quando nós olhamos para os nossos lares e quando nós comparamos também com os lares dos nossos pais e o estilo de vida que eles tinham, a gente percebe que de fato a nossa vida é mais corrida. Quando eu olho para o dia a dia, quando os filhos têm que ir para a escola, quando eles têm as tarefas, educação física ou pesquisa, a gente percebe que esse tempo familiar cada vez é mais curto. E quanto mais velhos ficam, mais as atividades tomam conta da família. No entanto, a gente percebe também que, como o nosso autor devocional, Jaime Kemp, diz, muito também é produto do egoísmo. Muitas vezes é uma realização estritamente pessoal de um cônjuge, seja a esposa ou seja o marido, e ele tem aquele sonho particular que muitas vezes ele prejudica a própria família em torno daquele sonho particular dele. E às vezes até é um sonho ilusório, né? O que eu quero dizer com sonho ilusório? Que às vezes um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de conforto, um pouco mais de bens vão trazer a felicidade do lar dele, e muitas vezes isso é apenas produto do desejo prazeroso que ele tem nas coisas desta vida e não nos valores eternos. Então isso deve nos chamar bastante atenção, deve nos deixar alerta, porque muitas vezes, no sincero desejo, às vezes, de dar o melhor para a família, nós acabamos tirando o melhor da família, que é a comunhão, que é a convivência, que é o tempo de diálogo, que é o tempo de aprendizado, o tempo de ensinar. Tudo isso requer tempo, tudo isso requer momentos da família. Então, a gente pode até querer fazer o bem, mas às vezes a gente não percebe que estamos sendo levados pela essa multidão consumista, secularista, para o rumo que não é o que Deus tem planejado para nós, principalmente para a família cristã. A família cristã deve ser uma família que tem conhecimento mútuo, porque tem conhecimento de Deus, convivência com Deus e convivência juntos. Há uma frase que eu acho que ela vem até das cercanias católicas, mas ela tem uma verdade nisso, que diz: a família que ora junta, permanece junta. E é verdade, cada vez mais as famílias estão separadas por conta dessa vida moderna e muitas vezes por conta dos desejos do coração, que não são os desejos de Deus. Tenhamos cuidado com isso. Como você mesmo vai ouvir, pense bem sobre qual é os valores melhores para a sua família. Pense nisso. É muito fácil deixarmos de escutar a voz de Deus em meio ao burburinho alucinante do cotidiano moderno. É muito fácil esquecermos que, segundo Deus, existe mais valor em priorizar nossas famílias do que em uma vida bem-sucedida, principalmente se isso custa a paz emocional de quem nos ama e a quem devemos amar. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja sempre no seu grande amor.